E agora vamos abordar um pouco sobre o continente gelado. Vamos conversar um pouco sobre a Antártida. A nossa Antártida ela fica especificamente ao sul do planeta. É o nosso tão conhecido Polo Sul. Esse enorme continente ele possui uma ocupação extremamente dispersa no território. As moradias que existem nesse continente elas vão se restringir a estações científicas. Portanto, a Antártida ela não possui uma população fixa. Ela não possui cidades. Tudo que a Antártida possui são somente estações científicas. Aproximadamente, nos períodos de verão, se é o que nós podemos chamar, os períodos de menos frio, existe uma população de aproximadamente 4.500 pessoas no chamado verão da Antártida. No chamado período inverno, quando as temperaturas estão mais baixas que o normal, a população da Antártida, lê-se esses pesquisadores, ela corresponde a aproximadamente 1.100 pessoas no inverno. Vamos lembrar também que a Antártida ela possui um relevo extremamente acidentado. O que quer dizer isso? Ela tem uma camada de gelo, para você ter uma ideia, que atinge até 5.000 metros de altitude em algumas áreas do território, em alguns pontos. Quer dizer, a espessura do gelo chega a 5.000 metros. Acaba que uma grande parte dela é formada por montes com uma altura relativamente alta. A fauna deles não é tão diversificada, mas mais lá para frente a gente conversa um pouco sobre isso. Vamos lembrar que a Antártida ela é uma das regiões mais frias do planeta. Não tem como esquecer disso em momento algum. Pra você ter uma ideia, a temperatura mais baixa registrada no planeta Terra foi na Antártida e foi a temperatura de 89,2 graus abaixo de zero em 1983. É a temperatura mais baixa registrada nesse continente. E fora que além dessas temperaturas baixíssimas, a atmosfera desse continente ela possui fortíssimas rajadas de vento. O que acaba tornando a ocupação também extremamente difícil. A Antártida ela é caracterizada como uma região anecúmena. O que isso quer dizer? É uma região que não oferece condições para o estabelecimento da vida humana. Uma região ecúmena fornece essas condições. No caso, a Antártida é anecúmena. Mas, como o ser humano é sempre muito desenrolado, sempre dá-se um jeitinho para poder se estabelecer. Tanto é que nós temos aqui naquele território várias estações de pesquisa. Só que a Antártida também tem um negócio muito importante chamado recursos naturais, que acaba que hoje em dia é a grande busca do ser humano no planeta Terra, cada vez mais recursos naturais. A Antártida ela tem aproximadamente 14 milhões de quilômetros quadrados. Pra você ter uma ideia, se você somar o território da Europa e da Oceania, é quase o tamanho da Antártida. E esse território ele é formado por mares que possuem um altíssimo potencial de pesca e o principal, um subsolo riquíssimo em petróleo, carvão e ferro. E é aí que mora o problema da Antártida. Essa existência do carvão, do petróleo e do ferro. E devido a isso, a nossa Antártida... Ah, e antes que eu me esqueça, possui um imenso reservatório de água. Um dos maiores do planeta. Pra você ter uma ideia, a quantidade de petróleo que a Antártida tem corresponde a 15% de todas as reservas petrolíferas do Oriente Médio. Quer dizer, é petróleo bastante. Em virtude disso, a Antártida é alvo de interesses internacionais. Vários países têm interesse naquelas terras. Só que mais à frente a gente vai conversar sobre o porquê dessas terras serem preservadas. Só que, como eu já te disse anteriormente, a Antártida ela nada mais é do que uma grande base científica. Só lembrando, tanto pode ser Antártida ou Antártica, como você está vendo aqui nessa imagem. Bem, a Antártida ela é explorada especialmente como base científica. Aqui nós temos um mapa da Antártida, onde você vai ter as várias bases científicas espalhadas por todo o continente. E como não poderia deixar de ser, o nosso Brasil também se encontra na região da Antártida. Nessa península que você está vendo aqui, tem a chamada Ilha Rei George, e é onde se concentra a chamada Estação Comandante Ferraz.
que é extremamente importante no jogo geopolítico mundial você ter uma estação de pesquisa na Antártida, onde vários países estão presentes naquela região. É inclusive um sinal de respeito, é um sinal de poder naquela região. Mas como eu te disse, a Antártida está praticamente restrita somente à pesquisa. Economicamente falando, a única atividade econômica da Antártica que é permitida é a pesca nessa região. Porque, ora, a pesca ela vai se concentrar nos entornos da Antártida, nos entornos do continente. Portanto, não alteraria em nada o território. E vamos lembrar também que nós estamos falando de um ecossistema extremamente frágil. Mais pra frente nós vamos abordar isso. Mas como eu te disse anteriormente, a Antártida ela é disputada por uma infinidade de países devido à existência de recursos minerais de extrema importância, como é o caso do petróleo. Esse mapinha aqui ele está em espanhol, mas aqui você já pode ver o nome dos 7 países que têm um interesse enorme em fatiar esse continente segundo seus interesses. Chile, Argentina, Reino Unido, Noruega, Austrália, França e Nova Zelândia. Ele é um local extremamente estratégico, uma vez que, se você prestar atenção, os 3 grandes continentes eles se encontram nesse território e, devido a isso, a todo esse posicionamento estratégico, há uma série de disputas territoriais que envolvem esses continentes, principalmente devido ao bom, velho e não menos importante, petróleo, que a raça humana praticamente é viciada nesta substância. Só que em 1959, vários países reivindicavam a posse da Antártida, e nesse momento foi assinado o chamado Tratado da Antártida. E nesse momento a Antártida ela é alçada à condição de zona internacional. Não possui dono. Ninguém é dono da Antártida. Se você é um país signatário do Tratado da Antártida, que é de 1959, automaticamente você tem o direito de colocar uma base de pesquisa naquela região. E acaba que esse tratado ele também suspendeu por tempo indeterminado qualquer disputa pelo continente e acabou definindo para esse continente uma cooperação internacional pacífica, sendo utilizado única e exclusivamente para fins de pesquisa. Portanto, a Antártida ela nada mais é do que um grande laboratório onde você pode estudar uma infinidade de aspectos muito importantes no que diz respeito ao meio ambiente. Só que a partir de 1959, vários protocolos eles foram assinados e entraram em vigor e acabou que transformou a Antártida em uma região neutra. Como te disse, uma região que não possui donos. Acaba que o nosso país, ele em 1991 também assinou um protocolo chamado Protocolo de Madrid. E esse Protocolo de Madrid, deixa eu colocar o nomezinho aqui para você não esquecer. O Protocolo de Madrid, ele deixa bem claro que, num prazo de 50 anos, não pode haver nenhuma exploração econômica dos recursos minerais do continente. E também não pode haver ocupação por nenhum país. Portanto, esses 7 continuam se estapeando, cada um querendo uma fatiazinha dessa pizza, mas ninguém leva. Portanto, é proibido. E acaba que esses tratados internacionais eles vêm contribuindo significativamente para preservar esse continente. É um continente que possui um bioma extremamente frágil. Portanto, a preservação desse continente ela é fundamental. É um continente onde você vai ter, por exemplo, uma concentração muito grande de pinguins naquela região. E do ponto de vista global, a preservação do continente ela vai ser fundamental para o equilíbrio ecológico do nosso planeta. Portanto, a Antártida ela nada mais é do que um grande laboratório sendo preservado por vários países do mundo. Vamos conversar um pouco sobre uma das regiões mais frias do planeta, que é a região do chamado Ártico. O Ártico fica na região mais ao norte do nosso planeta. Nesta mesma região, nós vamos ter o nosso Polo Norte magnético e o nosso Polo Norte geográfico. É interessante lembrar que quando nós falamos dessas regiões, nós estamos falando das porções mais frias do planeta. E também, mesmo sendo as porções mais frias, tendo muito gelo,
nós também vamos ter uma grande variedade de espécies de animais e vegetais. E ainda são regiões muito pouco conhecidas, mas são regiões, especialmente aqui no Ártico, riquíssimas em recursos naturais, como nós vamos ver no decorrer da aula. Essas regiões polares, especificamente o Ártico, correspondem, como eu já disse, às áreas mais frias do planeta e são áreas onde a temperatura jamais vai ser acima de 10 graus negativos. Isso aqui vai ser a temperatura máxima que tu vai achar em regiões como essas aqui. Enquanto a Antártida ela corresponde a um continente de fato, a nossa região do Ártico ela não corresponde a um continente. Ela é esse grande bloco de gelo que é chamado de gelo eterno. Mas ela também possui territórios da Ásia, de parte da Europa, a Groenlândia, que também faz parte de um país europeu, mesmo estando no continente americano, e também a região do continente americano, mais especificamente essa área aqui do Alasca, juntamente com essa área aqui do norte do Canadá. Portanto, o Ártico ele não possui um território em si. O Ártico é esse grande bloco de gelo eterno com a junção das terras de alguns países. E quanto a isso, acaba que essa terra ela também vai possuir uma infinidade de povos diferentes. Pra você ter uma ideia, a região do Ártico ela já é habitada há mais de 4.000 anos. Por povos diferentes do norte do Canadá, povos do norte da Ásia, aqui da região da Rússia, povos do norte da Europa, como por exemplo os lapões na região da Península Escandinávia, e é uma região que ela já é utilizada há bastante tempo. Falando um pouquinho de algumas formações que existem naquela região, nós vamos ter o que nós conhecemos como banquisas. O que são as banquisas? Nada mais são do que grandes placas de gelo que ficam boiando na água. Quando você vê imagens do Ártico dessa forma, nada mais são do que as banquisas, que são grandes camadas de gelo flutuante. Uma outra formação que se vê com muita frequência lá é o que nós chamamos de Islândice. Os islândices nada mais são do que espessas camadas de gelo e que são constituídas por compactação de neve, como você está vendo aqui. Os islândices eles também vão dar origem ao que nós conhecemos como icebergs, que são extremamente perigosos naquela região. Como é que se forma um iceberg? Você está vendo aqui essa ponta do Islândice, ela vai se partir. Nisso, quando ela se partir, ela vai ficar à deriva. E acaba que esse iceberg vai ter essa ponta aqui, mas aqui embaixo ele vai ter uma área muito maior. Aí é que vem todo o perigo dele. Você está vendo uma pequena ponta aqui em cima, mas embaixo existe uma área gigantesca. E ele é extremamente perigoso para as navegações naquela região. Portanto, nós temos as banquisas, que são as placas de gelo, juntamente com os islândices, que são esses blocos de gelo compactados, que ao se partir dão origem aos icebergs. Bem, como eu te disse, é uma região de povoamento marcante, existe há mais de 4.000 anos, compreende uma infinidade de territórios, mas durante muito tempo era uma região quase que inabitada. Só que na década de 1950, descobriu-se petróleo naquela região. E aí é onde começam os problemas do Ártico. Nesse momento vai haver uma intensa imigração para essa região. Habitantes das porções mais ao sul vão começar a imigrar para essa região devido a esses recursos naturais que foram descobertos nessa área, como por exemplo o petróleo, como eu já te disse, o carvão e a pesca, que já existe há bem mais tempo naquela região. Portanto, essas aqui são as principais atividades econômicas dessa área. A extração de recursos naturais fósseis, como o petróleo, o carvão e, consequentemente, o gás natural, e a atividade da pesca. A partir de 1950 vai haver uma intensa transformação do espaço geográfico dessa região. Vai haver uma imigração intensa que vai dar origem a grandes cidades. Grandes cidades vão trazer grandes mudanças de hábito. Os povos nativos da região vão passar por uma modificação intensa na sua cultura, como por exemplo, os inuits, os esquimós, que eram habitantes que viviam, por exemplo, em iglus, habitantes que comiam carne crua de animais da região. Hoje vivem em grandes cidades, em casas de alvenaria, comem comidas prontas como você come também na sua residência, comem carne de gado, comem carne de frango,
acaba que foi uma grande modificação na sua cultura. Os lapões que ficam nessa área aqui passam pela mesma modificação. Você tem uma ideia, os lapões eles viviam em residências feitas de couro de animais. Hoje em dia eles vivem em residências como a minha e como a sua. Portanto, houve uma grande transformação cultural. E juntamente com as cidades vieram a indústria, os serviços, juntamente com o comércio. E acaba que isso vai causar uma grande modificação no espaço geográfico daquela região. Você vai sair daquele espaço geográfico quase intocado do passado para um espaço geográfico que tem as modificações que tem como na cidade que você reside nesse exato momento. Como eu te disse, hoje em dia uma das grandes explorações daquela região é o petróleo. Só para você ter uma ideia da importância que tem o petróleo naquela região, estima-se que 25% das reservas de petróleo mundial fiquem na região do Ártico. E acaba que o degelo que vem ocorrendo constantemente naquela região e gradativamente, ele permitiu ao acesso a novas áreas de exploração de petróleo. Tanto é que há uma disputa muito grande naquela região de territórios para ver de quem vai ser, digamos assim, o dono daquela área para poder explorar o petróleo naquela região. Consequentemente, gera uma infinidade de problemas para aquela área, problemas inclusive ambientais, porque nós sabemos da grande dependência que o ser humano tem do petróleo. A raça humana, há mais de 100 anos, depende desse petróleo. Portanto, cada vez mais são buscadas novas áreas e, como você pode ver aqui, em todo o círculo polar ártico já há uma intensa exploração desse recurso natural juntamente com o carvão. E você pode ver que tudo isso acontece nessas áreas aqui dos povos dessa região. Devido a isso, desastres ambientais vão ser muito comuns nessas áreas. Hoje em dia existe uma infinidade de campanhas para tentar preservar o Ártico devido a essa exploração intensa dessa região. Houve uma grande modificação, a área vem sendo degradada e, consequentemente, a cultura dos povos dessa região vem sendo degradada da mesma forma. Portanto, não te esqueças que o Ártico fica na região conhecida como Polo Norte, não tem um território em si e é extremamente explorado economicamente. E aqui tu tem dois exemplos bem grandes: o petróleo e o carvão, juntamente com a pesca, que também é intensamente empregada nessa região.